Deus nosso Senhor seja louvado. Neri. Palavras de animação. Amigos e irmãos, venha a vós a paz divina do Cordeiro Imaculado do Senhor. Cada sessão que decorre neste ambiente calmo e propício, vem demonstrar a sobrevivência no além depois da morte, com todas as suas prerrogativas. Meus amigos, vós sabeis que não há dúvida sobre a vida além campa. Eu tenho certeza que a maioria dos presentes sabe que a Terra é apenas uma estação temporária, onde o espírito se demora o tempo necessário para o cumprimento da sua tarefa. Sabe que o mundo além é vasto, infinito, e contém as maravilhas primordiais do Senhor. Por isso, chamando a vossa atenção para a vossa própria crença, eu quero vos dizer, como é que, seguros destas verdades, não sabeis suportar as lutas terrenas esperando as recompensas do além. Querendo aliviar os desgostos, as provas, as torturas morais e físicas, originais das culpas nas existências anteriores, vós agravais cada vez mais as tristes condições dos vossos espíritos, insubordinando-vos irreverentemente. A mentalidade humana é muito fraca para compreender inteiramente as causas eternas, mas a boa vontade é patente nos que desejam se aperfeiçoar, enquanto outros, voluntários, não querem dobrar a cerviz. Mais uma vez nós queremos erguer o vosso moral, para que não tenhais o ânimo abatido como as criaturas de pouca fé, para que não vacileis, para que sejais sempre fortes, caridosos, indulgentes, benévolos, pacientes, para que possais entender o que é a crença verdadeira na onipotência divina, porque a verdade está baseada no bem, o que vós frequentemente esqueceis, prendendo-vos às causas comezinhas da terra, provindas de espíritos fracos, de espíritos maldosos, de espíritos incoerentes. Não vos deixeis assoberbar pelas suas maldades, pela sua falta de lisura na fé, pelos seus gestos preconcebidos, pela sua autoridade insensata. Vosso caráter deve ser formado por vós próprios, não vos deixeis dirigir por eles, sacrificando grande parte do vosso bem-estar, abandonando o ânimo, enfraquecendo o físico e o moral, passando dias amargos, quando podieis viver felizes com as comunicações do alto, felicidade máxima que se pode ter na terra. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez vos chamo a atenção para este ponto, não porque tenha autoridade, mas porque tenho escutado e aprendido, como vós também tendes escutado e aprendido. Vós, que sois cristãos, deveis amar o vosso próximo, mas, acima de tudo, amar a Deus. Há criaturas que não têm um amor verdadeiro como deveriam ter, são criaturas que não conhecem o Evangelho, infelizmente. Porque o Evangelho não é um livro vulgar, o Evangelho é verdade, e não pode ser confundido. Assim, pois, amigos, eu quero ser franco mais uma vez convosco. Militei, conheci de perto o erro, todo o engano humano, tudo que é baixo, pequenino, insignificante, vil, mas hoje desejo evoluir. Não posso compreender como é que certas criaturas não aprendam e realizam aquilo que tão bem souberam passar adiante. Vós, meus amigos, que fizestes esta obra com amor, com carinho, deveis procurar ter sempre forças, para suportar os dardos envenenados dos que não ajuntam com o Mestre, lembrando-vos que ele disse, a cada um segundo a sua obra, segundo o seu dia de trabalho. Que assim seja. Abdul-Hamid Azar. Confortadoras palavras. Meus amigos, meus queridos irmãos, sou uma voz consoladora do além, sou uma voz que procura fazer secar as lágrimas que a criatura humana derrama ao olhar aqueles que muito padecem. Sou uma voz consoladora do além, que vem apelar para a fé das criaturas. Amigos, a época de sofrimentos na terra. A terra que faz corações sofrerem pelas calamidades que o pecado atrai. Vós sabeis que não há culpas que não se resgatem, espíritos que não tenham dívidas a pagar. Estes tiveram um passado que agora redimem pela dor. Na terra geme a humanidade sofredora sob o guante da dor. Almas padecentes pelas quais Jesus morreu,
crucificado na ignominiosa cruz. Lembrai-vos do Criador de todos os mundos, do Cristo, não sejais como os que fogem do aprisco do Senhor. Neste mundo de provas e dores não vivem alegrias reais, aguardai as delícias de uma outra vida. Alguém que se acha neste recinto quero dizer, as tuas lágrimas saudosas, o teu sofrimento fará o teu progresso. Ninguém tem culpa de partir da terra cedo ou tarde. As tuas lágrimas sem consolo afligem o espírito igualmente saudoso. Deves consagrar à sua memória a maior soma de bem que puderes praticar conforme a justiça de Deus o permitir. Ninguém pode fugir ao pagamento de suas dívidas. Todos os mais façam preces, peçam a misericórdia de Deus. Mães que vos preocupais com os vossos filhos, refiro-me àquelas que pelos seus filhos são capazes de dar a própria vida. Mães, não duvideis da caridade e do amor de Deus por eles. Orai constantemente a Jesus, pedindo a sua proteção. Não cairá um fio dos vossos cabelos sem o consentimento de Deus. Não vos preocupeis com as tristezas, lembrai-vos de Maria, dos seus sofrimentos, do seu amor, da sua bondade. Calma, meus amigos, ninguém desconhece a luminosidade que está por trás do negro véu. Fé no Senhor de todos os mundos. Amai-vos muito, queridos irmãos, é o meu voto sincero. Célia. Pede com fé. Irmãos e amigos, Deus nosso Senhor vos abençoe. Quanto alegra o meu espírito ver cada um de vós no seu posto. Quanta satisfação eu sinto na minha alma em compreender que vós nutris algo de elevado nos vossos sentimentos de fiéis cristãos. Quanto me satisfaz ver que vós fizestes esforços em chegar até aqui embora lutando com dificuldades por causa do tempo. Amigos, Deus abençoe a todos vós que viestes à casa de João Evangelista. Deus nosso Senhor que lê as vossas consciências, os vossos pensamentos e julga a fé que vos trouxe até aqui, vos dê a esmola precisa no momento das dificuldades, e faça os vossos corações vibrarem alegres neste instante. Deus nosso Senhor satisfaça os vossos justos pedidos e que o vosso pensamento, a vossa alma, num voo direto vá agradecer ao Criador a grande esmola. Amigos, a paz virá. Cedo ou tarde ela virá. O mundo vai compreender, então, que este planeta é de provas. Purificai as vossas almas e estabelecei-as com maior firmeza, solidificando-as na fé porque o homem crente faz outros homens também crentes, inspirando-lhes, pelo exemplo, a consciência do bem. Toda a virtude é posta à prova neste planeta de dores e sacrifícios. Deus proteja e abençoe aqueles que por motivos justos não puderam estar convosco nesta hora. Deus vos abençoe em sua graça e em seu amor, trazendo para eles e para vós tudo o que é bom para que possais compreender o alcance da proteção divina. Que ninguém saia daqui vazio, pedi com fé, e recebereis a graça. Paz conceda o Senhor dos mundos, felicidade para o universo inteiro. Paz à criatura humana. Que assim seja. Tiago. A união como força. Amigos e irmãos, louvado seja o Senhor. Abriu-se esta sessão com uma comunicação desejando harmonia entre os crentes espíritas e se há de fechar com outra, trazendo um voto de paz e fraternidade. Meus amigos, hoje, para o mundo civilizado, é o dia da fraternidade universal, comemoração esta que se faz em toda parte. É profundamente lamentável que o homem esteja de tal forma mergulhado num charco de lodo e sangue, que nem todos se possam estender as mãos cordialmente, num amplexo fraterno. É triste, profundamente triste. A humanidade está se estraçalhando a si mesma e pisando a pés os sagrados mandamentos do seu Criador. Deixemos o mundo com o seu pecado, que a ele só Deus pode dar jeito. Limito minha ação a um mundo menor, a esta terra do cruzeiro, a esta cidade belíssima, cercada de cordilheiras de montanhas e possuidora da baía mais bela do globo. Limito minha ação ao povo que reside na capital do Brasil. Já não quero que minha influência se estenda mais adiante,
mas tenho vontade de fazer alguma coisa em proveito da família, aconchegando ainda mais as famílias espíritas. Os espíritas, meus irmãos, devem viver em paz entre si. Todas as vezes que a família espírita se desmembra, há motivo de tristeza no além. A união é a força dos espíritas. Meus amigos, deixar que os inimigos, aqueles que falsamente se dizem espíritas e que o são apenas de rótulo, fazendo maior mal à doutrina do que o descrente, deixar que eles vivam assim, nesse abandono de solidariedade, nesse afastamento de amizade, nessa disparidade de sentimentos. Deixai-os, vós, que tendes o desejo de ser bons, de proceder com justiça, buscai viver sempre amigos, sempre unidos. E, na vossa residência, na comodidade do lar, não permitais que a noite se aproxime sem que tudo esteja em paz e nos seus eixos. Será uma nota, uma vitória de cada um sobre si mesmo. Aquele que vence o organismo espiritual e domina os seus pendores, triunfa. Nada de afastamento da cordialidade de irmãos, de amizades terrenas, laços inquebrantáveis de união, porque vós mesmos vos separais dos vossos irmãos pelos vossos pendores ou pela assistência visível de algum ser inferior. Mas sereis os primeiros a defender qualquer dessas criaturas se vós estranha disser mal do seu nome. Se assim procedeis, porque simulais indiferença. Guardai as minhas palavras, o meu pedido, não deixeis que o sol se ponha sem que as vossas relações terrenas estejam perfeitamente restabelecidas. É o primeiro dia do ano, é o começo da paz. Depois, quando a vossa alma estiver em harmonia com os vossos irmãos, podereis levar a paz para as nações em completa desarmonia. A paz do Cordeiro de Deus venha sobre todos os homens, estreitando-os, tornando-os felizes e progressistas, porque, meus irmãos, depois desta hecatombe geral que avassala o planeta terreno, o que virá de bom? Depois dessas ruínas, dessas cidades completamente destruídas, desta asfixia do comércio, o que virá como consequência? Nações depauperadas, criaturas deformadas, aleijadas, homens sem critério, olhos sem visão, braços decepados, pernas mutiladas. Que espécie de humanidade surgirá? Refleti, meus amigos, a paz nas vossas famílias, nos centros que frequentais e, sobretudo, tende o coração aberto às influências do bem. Deus, nosso Senhor, vos proteja, ampare e guie sempre nesta vida. João. Uma explicação necessária. Deus, nosso Senhor seja louvado. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Todo fiel cristão ama ao seu Deus sobre todas as coisas e tem pleno amor ao seu próximo. Meus amigos, entro nesta casa como estranho, não obstante, querendo conhecê-la de perto, é de grande prazer e alegria a minha visita. Sou um espírito consciente, sinto os meus erros, reconheço as minhas faltas e desejo progredir, quero evoluir e estou pronto para servir a qualquer um. Nas medidas das minhas possibilidades, compreendendo que acima de qualquer vontade está a vontade de Deus. Quero dar uma explicação quase pessoal, pois para isso aqui estou, sobre a faculdade mediúnica concedida às criaturas humanas por Deus Nosso Senhor. Por vezes os médiuns podem ser inconscientes, alguns há porém perfeitamente conscientes. Os conscientes são médiuns que têm uma intuição real e a transmitem. A mediunidade tem várias espécies, neste momento refiro-me à mediunidade consciente, pouco aceita por quem não a entende, a tal ponto que afirmam não merecer confiança o médium consciente, opinião insensata, que não procede, desde que o médium seja pessoa idônea. Digo, se o médium quer ser fiel, pelo caráter, devem merecer fé às suas comunicações. Explico-me melhor. Havia antigamente um maestro, um grande musicista, surdo. Esta criatura compunha as melhores melodias, as melhores marchas, partituras, enfim, o que de melhor se podia executar em toque musical, apesar de surdo. Igualmente outros, de perfeita audição, fizeram o mesmo,
compuseram músicas na altura destes primores. Assim é o médium, pelo fato de ser consciente, não diminui a sua capacidade receptiva. Já deves saber o que perguntaste. Já tenho me manifestado e pretendo continuar, se possível for, e se tiver permissão para isso. Tenho prazer imenso de dar outras comunicações à minha família, se Deus o permitir. Desejo ser um trabalhador desta causa. Deus te abençoe. Teu pai. 30. Visita de um velho amigo. Deus, nosso Pai, seja louvado, com ele louvado seja o seu bendito Filho, nosso Senhor. Sua paz se estenda neste plano e no infinito. Amigos, o mundo infinito é pleno de felicidade e harmonia para todos aqueles que desejam evoluir, para todos aqueles que nesta vida sabem carregar sua cruz, para aqueles que transpõem o limiar da vida terreno com fé, para aqueles que desejam ser bons. Orai, fluidos luminosos descerão do além, mercê de Deus, prometidos por Jesus, mister se faz, porém que desde o começo da vida carregue cada um a sua cruz e siga o seu caminho firme, até o último dia de existência terrena. Mas há criaturas espíritas que podendo estar firmes, ter sempre coragem, vacilam, desanimam. Meus amigos, Deus tem muito para vos dar, a infância desvalida necessita do vosso carinho, a velhice desamparada necessita de proteção e ainda à espera de vós dias mais felizes. Orai muito pela paz do mundo, para que cesse essa tempestade que o avassala, provocando ruínas, ocasionando desgraças, destruindo famílias inteiras. Depois de tudo isso o mundo será um hospital, porque a luta será maior. Por enquanto, no excesso da luta, tudo é dor, ninguém pensa no dia de amanhã, quando a força do mal cessar e a sua consequência se fizer sentir, então é que o mundo verá o seu aniquilamento, então é que a criatura humana deixará de ser cega e conhecerá o que é um mal. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Bendito seja o seu santíssimo nome. Quem vos fala é um amigo que há muito tempo não vos visita, é o velho Bastos. Uma irmãzinha. Meu Deus, meu Senhor, permitiste que eu pudesse vir, permitiste que eu pudesse falar, pelo que te dou graças infinitas. Meu Senhor, meu Jesus, é grande a minha comoção e ao mesmo tempo é grande a minha alegria, por me ver novamente no meio em que fui estimada, em que vivi, em que fui feliz e padeci muito. Senhor Deus, aqui estou, venho visitar os meus, e todos aqueles que também considero meus, aqueles que foram meus companheiros na casa de João Evangelista, minhas irmãs, aquelas a quem busquei, a quem me associei, com quem estive junto, aquelas que me amaram e me trataram bem. Perdoe aqueles que não demonstraram grande estima por mim, Deus lhes perdoe, como lhes perdoo de todo o meu coração. Peço ao meu Deus assistência espiritual para aqueles que me amaram, que choraram quando eu fiquei doente, aqueles que tiveram pena de mim, e apesar da distância me socorreram até com recursos materiais. Peço por todos, Senhor Deus. Sejam abençoados os meus amigos. Por esta saudade que tenho dentro de minha alma, do meu espírito, peço ser compreendida pelas minhas irmãzinhas, desejando que elas sejam boas, obedientes, compreendam o que é a felicidade nesta lar, nesta casa abençoada, que eu só vim compreendê-la quando eu passei para a vida do espaço, onde também fui recebida pelos nossos amigos que dão comunicações nesta casa, tão bem acolhida, tão desejada por todos. Só tenho motivo para dar infinitas graças a Deus pela felicidade que desfruto. Se for possível digam aos meus, sobretudo que os estimo, que aqui estive, que falei, que sou verdadeiramente eu própria. Deus abençoe a todos. Vos agradeço por todas as preces. Valderes. Aos trabalhadores da vinha. Deus nosso Senhor seja louvado. Amigos e irmãos, trabalhadores da seara bendita do Mestre, é do vosso dever mostrar a satisfação com que viveis firmes, apostolados no cumprimento das vossas obrigações,
elevando constantemente os vossos pensamentos ao Altíssimo, vós que vos dedicais ao Evangelho do Mestre, compreendedores da vida eterna dos Espíritos, a quem a assistência bendita do amado Mestre vive saturando de sentimentos nobres, para que as vossas vidas sejam consentâneas com os princípios sagrados que aprendeis. Jesus disse: cada árvore dá o seu fruto, cada fruto é próprio da sua árvore. Assim os homens, cada um será um elemento na vinha do Senhor. O seu fruto pode ser bom, mas também pode ser inútil. Esforçai-vos, pois, para dar sempre fruto bom, com todos os esforços da vossa inteligência, com a boa vontade dos vossos espíritos, com a clareza do vosso caráter. Esforçai-vos, meus amigos, para dar sempre fruto bom, para poderdes ser apontados como um dos trabalhadores da vinha do Senhor. E vós, criaturas femininas, mulheres que vos dedicais à causa sacrossanta do Espiritismo, procurai desempenhar a missão que vos cabe, na altura do vosso caráter, compreendei o que é a fé, que não sejam as tentações do mundo que vos atrapalhem o passo em direitura ao bem, que não sejam as exigências da sociedade que vos façam transigir no que é justo, perante a crença nobre que abraçaste. Deus ampare e proteja todos aqueles que sabem andar de viseira erguida perante o Mestre. O mundo não os empolgará no seu sorvedouro de almas. Filhas devotadas do cristianismo espírita, Deus vos abençoe e proteja sempre. Max. Piedoso encargo. Amigos e irmãos meus, Deus vos abençoe a todos. Venho muito comovida falar convosco, comovida e satisfeita, porque a comoção não denota tristeza, satisfeita, não apreensiva, porque confio no poder do meu Deus. Mas, em poucas palavras vos direi porque vim até aqui, e me dareis razão, estou certa. Estava eu na minha lida, com outros espíritos, a cuidar das minhas obrigações, ajudando aqui, amparando ali, auxiliando lá, enfim, cumprindo o meu dever com boa vontade, buscando fazer o bem, quando ouvi passos, que vós sabeis que o espírito não tem passos, rumor, olhei, e percebi que alguém se aproximava de mim. Era o venerando mestre, este espírito protetor desta casa, Max é o seu nome entre vós na terra, a me procurar para prestar cuidados a alguém que trazia consigo, alguém que deixara o mundo dos vivos terrenos há poucos dias. O seu corpo descansava na sua última morada, o seu espírito foi trazido ao meu pelo nosso querido mestre. Quanto isso me interessa e me comove. Só não choro porque os espíritos não têm lágrimas, se as tivessem choraria. Esta comoção tocou-me, e me aproximei dele, e a sua palavra foi esta: filha, trouxe-te esta alma e lhe entrego em missão de cuidares, amparares e protegeres. O seu despertar deve ser um despertar consciente, sem peso de grandes culpas. Leva e proteja este espírito, para que cumpras a vontade de Deus. E tu deves saber ainda que as suas palavras devem ser por ti ouvidas. É um espírito firme, meigo e bom, se bem que houvesse ocupado um corpo idoso. É todavia um espírito infantil pela meiguice, pelo carinho, pela bondade. Esse espírito está comigo, sou eu quem vela ao seu repouso, sou eu quem previne as suas impressões, enfim. Tenho a maior responsabilidade de vigiar o seu despertar, pois que, o mestre me reservou esse cuidado. E olha, disse ele, não dirás nenhuma palavra em recusa, uma vez que a determinação foi de Jesus e ele manda. Então eu lhe perguntei, mas, achas tu em mim capacidade suficiente para esse encargo? A sua resposta foi um simples sinal que fez o ponto final na nossa conversa. Qual criança recém-nascida, repousa, tranquila no seu adormecer sereno. Aos filhos recomendo preces para o seu despertar consciente, falo àqueles que estão baseados aos princípios da doutrina. Seu despertar não será tardio, bem ao contrário muito breve compreenderá a sua situação. Deus Nosso Senhor seja louvado. Francisquinha. Mais um militante. Irmãos e amigos dessa sobre vós a paz dulcíssima do Cordeiro de Deus. Venho a vós como amigo,
Sou um espírito há bem pouco ido da terra onde militei nas fileiras espíritas, e venho hoje pela primeira vez ao asilo espírita João Evangelista, porque é do meu plano de trabalho visitar todas as associações espíritas, pois quero ver de perto todo o edificante trabalho que se faz na seara do Mestre. Quero me sentir no meio de todos os meus irmãos, por isso quero visitar todas as agremiações espíritas, dando quando possível comunicações e, quando não, tendo apenas o prazer de sentir os fluidos benéficos partidos das preces das criaturas da terra. Amigos e irmãos, o meu contato espírita em vosso meio confirma a verdade maior da doutrina, baseada no cristianismo: fora da caridade não há salvação. Vós quereis saber o que é caridade? Paulo de Tarso, melhor que qualquer outro, vos dará a explicação cabal dessa virtude por excelência. Lede a sua epístola sobre esse portentoso tema. Amigos e irmãos, esta comunicação que dou neste instante é uma prova de fraternidade real existente entre amigos do além e o mundo terreno, entre os seres desencarnados e os encarnados da terra. Para vós, como homens, talvez me considereis um estranho, mas para nós como espíritos, sou um irmão que deseja cooperar nesta colaboração constante das criaturas terrenas com os chamados invisíveis. O Espiritismo, meus amigos, sustenta e conforta o homem em qualquer situação da vida. O homem não se deixe arrastar pelos seus pendores, nem tampouco se deixe dominar pelo fluido material. Seja crente fervoroso em Jesus e siga o passo seguro pelo traçado que ele deixou. Nunca dê causa a maledicência, nunca se faça eco de testemunho falso, nunca julgue mal do seu irmão, porque com essa mesma medida com que o homem mede os outros, será medido por aquele cuja justiça é inflexível, cujo juízo é imutável. Amigos, Paulo manda que amemos o Cristo, que compreendamos porque ele está acima de qualquer outro. É ele quem nos envia bênçãos celestiais, cujo amor envolve a humanidade, e que promete um só rebanho e um só pastor. Amai, meus amigos, esta obra que é de João Evangelista e pertence a Jesus, porque o próprio João pertence ao Mestre. Agradeço a Deus estes momentos de paz, de harmonia, momentos de amor e comunhão fraterna que gozei entre vós. Aceitai as minhas humildes palavras porque são sinceras. Darei meu nome, porque não quero de forma alguma me acobertar no anonimato, que considero indigno. Seja qual for espécie da manifestação deve ser subscrita. Por isso digo. Anesio de Siqueira. Vida cristã. Caríssimos irmãos, algumas palavras para vós, na intenção de vos ser útil de alguma sorte. Há quem supõe haver necessariamente uma separação entre a fé, a religião, e as práticas da vida social. Tais pessoas precisam saber que do interior do homem crente jorra um manancial de sentimentos puros sobre a sua vida exterior e, por conseguinte, a fé ilumina a sua vida de relação em todos os seus atos. Para atenuar e até curar os grandes males que, especialmente no momento atual, afligem a humanidade, só mesmo as emanações fluídicas de uma crença capaz de sacrifícios heróicos pelo bem geral. Aplica-se aqui judiciosamente a sentença magistral do Cristo: a fé transpõe montanhas. Convém, pois, compreender que temos na crença sensata e firme um reservatório cheio dos recursos necessários a qualquer situação da vida. Aqueles que alardeiam a sua inabalável fé e na vida prática não a demonstram, antes salientam falhas sensíveis, de deterioração moral, são criaturas que não alicerçaram a sua crença no amor e nos preceitos do Divino Mestre. A falta de intensidade na fé acarreta as mais sérias consequências, verdadeiros desastres morais e materiais, que, por sua vez, cavam a ruína do espírito. Aprendei, irmãos, a viver socialmente, levando para o meio em que ingressardes os frutos sagrados da doutrina que abraçais. Vivei interna e externamente como cristãos. E Deus vos abençoe. Anália Franco. Não vos desespereis. Meus irmãos, através de todas as dificuldades,
embaraços e dores atrozes da vida na carne, o espírito do homem verdadeiramente religioso pode mostrar-se calmo, confiante e decidido. Para tanto lhe basta a certeza do alvo a que se destina, para a conquista do qual dispõe-se aos mais ingentes esforços, aos mais árduos sacrifícios. Amigos, examinai atentos a situação atual do mundo em que habitais, perante a qual os vossos dissabores pessoais e dores são minúsculas partículas. Cogitai nas aflições cruéis que torturam os corações maternos, na desolação dos lares sem o esteio paterno, nas lágrimas e gritos alucinantes das criancinhas premidas pela fome, pelo frio, pelo medo apavorante da solidão. E vós, que sofreis, tendes alimento, repouso, bom leito para dormir, amigos para vos acompanharem e, sobretudo, a fé espírita, que é o bálsamo suavizante no alcance do vosso gesto. Orai, meus amigos, e não vos desespereis. Recorrei ao Mestre, homens de pouca fé. Em lugar de vos desesperar dispensando e cultivando temores vãos, orai a Jesus, o Consolador Divino. Que a sua bênção vos ampare. Aga. O vitorioso de amanhã. Caros irmãos, paz convosco. Fala-vos hoje quem já uma vez vos falou, apenas uma. Sou um ente feliz do outro plano da vida, que na terra teve como companheira inseparável a dor. Por isso canto a dor, minha amiga fiel, precursora abençoada do bem que hoje desfruto. Em meu débil peito ela morou, matando ilusões, destruindo aspirações, esmagando sonhos peregrinos. E eu que idealizara tardes radiosas, cheias de ventura alviçareira, noites iluminadas pela brancura suave do luar, manhãs embalsamadas, cheias de sol, tive apenas lágrimas, sofrimentos, mágoas. Hoje, desta imensa amplidão que me cerca, diviso a terra chamejante a estorcer-se em convulsões atrozes, enquanto o meu espírito, suavemente embalado pelas vibrações pacíficas dos seres adiantados, orar incessantemente pelo advento da paz universal. Irmãos amigos, é necessário que o vosso mundo volte os seus pensamentos para Deus, abandonando os caminhos da violência e do sangue. Na marcha desenfreada em que vão os homens responsáveis pelos crimes atuais, é fácil de prever qual será a situação da terra quando passar este vendaval que a fustiga. Quem mais pacientemente hoje souber sofrer, será o vitorioso de amanhã. Refiro-me àqueles que, por efeito das causas que agitam o globo, são atingidos pelo guante da dor, as pobres vítimas do despotismo humano. Chorar, maldizer, praguejar, nada adianta. O crente deve contribuir com a sua parcela de boa vontade, paciência e dó pelo atraso do homem que prefere aos luminosos caminhos da verdade e da justiça, às tortuosas veredas do erro, do pecado. Procurai, meus irmãos, quanto em vós couber, despertar as almas tíbias, indiferentes para o seio do espiritismo cristão, fazendo uma propaganda serena da sua grandeza, da sua verdade, das suas realidades luminosas. Nas diversas esferas sociais em que exerçais a vossa atividade, demonstrai com zelo e dignidade que é puro e santo o vosso ideal religioso, fazendo com que brilhe a vossa luz diante dos homens como o determinara o Mestre e Senhor. Que os Espíritos vos assistam com as suas luzes, vos inspirem e auxiliem na grande tarefa que, como espíritas, tendes a desempenhar neste mundo. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Sara Cerzedelo. Palavras de vida. Amados irmãos, a vós todos que dirijo neste momento, trazendo-vos a solidariedade humilde do meu desvalido préstimo e radicado amor à causa santa que defendeis. Amigos, quero crer que sois perfeitamente cônscios das responsabilidades que vos cabem, como espíritas, no progresso, desenvolvimento e segurança material do Asilo Espírita João Evangelista. Nesta campanha altruística em que vos empenhais, não faltarão espinhos, injúrias, maus juízos a vos perseguirem, tristes testemunhos do atraso mental de alguns homens de má fé. Sois os combatentes de uma causa justa, nobre, cristã,
Deus, nosso Senhor e Jesus, o seu divino Filho vem o vosso trabalho, leio nas vossas consciências. Os vossos amigos do além, jubilosos, estão prontos a vos auxiliarem e o tempo vos fará justiça. A todos que aqui vos achais neste momento e a muitos outros ausentes pelo imperativo da distância, ou por força maior, um brado de coragem, de perseverança e fé. Amigos, ao ser iniciada esta obra recebestes do alto provas inequívocas de solidariedade e animação dos vossos preceptores do além. Eles têm acompanhado com carinhosa atenção vosso trabalho e seu auxílio indubitavelmente tem consolidado a vossa obra. Não deveis, pois, esquecer aquelas palavras de vida que naquela época, quando do início desta instituição de caridade, tanto enchiam de conforto e alegria os vossos corações. Confrontando aquele trabalho sem tréguas, e aparentemente sem resultado, com o que já vedes realizado hoje, chega a parecer miraculosa a realização desta obra. Animai-vos, pois, caros amigos. Não leveis em conta a fraqueza de alguns. A tarefa é grande, mas a força da fé abala montanhas. Este trabalho, sob todos os aspectos admirável, exige força de ânimo e grandeza de alma. O esforço de muitos de boa vontade, amparado pelos conselhos e proteção do alto, levará avante o asilo espírita João Evangelista. 30. Uma alma resoluta. Irmãos amados e meus amigos, venha sobre vós a paz do Salvador. Não estranheis, caros amigos, que neste mundo de provas e dores o sofrimento vos procure, nem pode ser de outra maneira. Todo espírito que vem à Terra traz sua bagagem para resgate dos erros e das faltas cometidas em outras vidas, traz também a resolução de se corrigir pelo sofrimento, pela dor. Alguns, esquecidos disto, querem se salvar reabilitando o espírito sem sofrimentos e se desesperam sem resultado. Sem caridade, sem concórdia, o sofrimento só pode resultar mal. O crente espírita tem esta certeza, que, embora os padecimentos, se deve manter firmes na linha da fé, pois sabemos que ela é o conforto dos encarnados da terra. Deus a todos ama, quer desencarnados quer encarnados. Deveis ter confiança resoluta na vida do além para caminhardes em busca da felicidade. A vida além campa é um fato. É uma verdade. É uma realidade. É uma coisa que se pode explicar pelo consolo, pelo prazer, pela alegria que a fé produz. As dores não martirizam os espíritos desencarnados, o que martiriza é a falta de resignação. A alma que não se confia ao poder de Deus, crendo que ele vela por todos os seres, cai no precipício, no abismo da dúvida e nada lhe detém o passo nesse perigoso despenhadeiro. Deixa que partam os que vêm a ele em busca de bênçãos celestes, em busca de consolo para o sofrimento, em busca de luz, enfim, de tudo quanto é preciso para aliviar a dor. Grande é o meu prazer em poder congratular-me convosco hoje. Estou bem, sinto-me bem. Tristezas, dissabores, não faltam para chegarem até mim. Tenho consciência de que cada dia se apegam mais a mim, mas eu mostrarei a vós todos se tenho ou não forças para vencer, com a graça de Deus. Caros irmãos, resignação, consciência alerta, fé robusta é. Vamos avante. Que assim seja. Samuel. Lâmpadas apagadas. Meus amigos, meus irmãos, venha sobre vós a paz do Cordeiro Imaculado do Senhor. A doutrina espírita continua a edificar almas para o Senhor. É um manancial infinito que incessantemente envia bênçãos, que Jesus copiosamente derrama sobre a humanidade, para poderem viver neste mundo de dores, neste mundo de lutas e provações, cheio de tentações de todas as espécies para os espíritos ainda sem luz. É como se estivessem presos numa caverna, sem que nela penetrasse um raio de luz. Meus amigos e meus irmãos, tendes vós que agradecer uma grande esmola a Jesus, de terdes tido cedo conhecimento da doutrina espírita, que vos pode livrar de muitos pensamentos maus, que vos abre a porta para a felicidade,
que vos aponta a rota para o além luminoso, onde reside o Cristo, Salvador da humanidade, e os vossos amigos dedicados, espíritos luminosos que baixam constantemente ao seio deste asilo, para encaminhar as criaturas ao bem. Quanto satisfaz a esses espíritos perceberem que vós vos dirigias pelo caminho da verdade e da justiça. Quanto satisfaz ao espírito amigo perceber que, não obstante as tentações, todos os conselhos por ele trazidos foram aproveitados. Mas muitos se esquecem deles e querem viver como homens ímpios, atentos a todas as maldades, sem aceitar os conselhos cristãos, que lhes mandam enterrar o homem velho para que surja o homem novo. Que não seja assim convosco, velai uns pelos outros, pela segurança das criaturas, para que caudais de bênçãos possam cair sobre vós. Quem voluntariamente declara querer viver com Jesus, mas abandona o convívio dos espíritos bons, cujos fluidos fazem a união, engana mestre e a si próprio. Viver como um eremita em uma cela, preso entre quatro paredes, isolado, não é um viver cristão. O cristianismo quer liberdade para agir, vontade de fazer bem. O crente não deve ter pensamentos de ódio, mas sim pensamentos de amor, velar pelo seu irmão com carinho e estímulo. As criaturas que não se unem aos seus irmãos e deles se afastam são comparáveis às lâmpadas apagadas. Meus amigos, compreendeis que as tristezas são para todos, cada um na terra tem o seu quinhão de dor. Enxugai as lágrimas do vosso irmão, e Jesus enxugará as vossas. Deus, nosso Senhor, vela por todos, portanto vela por vós também. Almira. O pensamento tem cor. Deus nosso Senhor seja louvado. Meus amigos, tendes em vossa presença um Espírito que já teve a graça de vir até vós, trazendo a esta sessão graças que já recebeu da misericórdia divina. Já me manifestei, aqui, se bem que essa manifestação foi feita há bastante tempo. Durante esse período meu espírito não tem estado inativo. Meu espírito na terra ocupou um corpo de homem, sempre lutou pela vida, se dedicando ao trabalho, e, apesar disto, também se dedicou à prática do evangelho cristão. Quando desencarnei tive a graça de receber de Nosso Senhor a benção do seu amor, que como criatura humana não soube apreciar, e o meu espírito deu graças de a ter recebido, porque bem cedo conheci a minha situação, mas, a balança da justiça divina pesando todas as minhas faltas, e colocando na outra concha a misericórdia infinita do Mestre, fez com que Jesus provasse mais uma vez a sua caridade, a sua misericórdia. E o meu espírito vai progredindo pelo esforço, pela vontade de fazer bem. Venho pedir aos meus amigos aqui, presentes, preces pela época atual. O sofrimento campeia em todo o orbe terreno. O pensamento, solto ao vento, toma rumo desconhecido para vós. O pensamento mal rodopia em volta do seu emissor, e ele não o vê, mas nós que vemos, que podemos ver o seu colorido, sabemos que ele vai atingir um alvo prejudicial, iludindo, ferindo, maleficiando até outros seres. O pensamento também tem cor, não penseis que estou dizendo coisa que não é, e que estou fraseando sem acerto. Na realidade o pensamento tem cor, o pensamento bom, aureolado de branco, de violeta leve, vai levando fluidos a lutar por onde se espalha. O pensamento do indivíduo iracundo, cheio de mágoas, de pesares, transmite o ódio, revela maldades, do alto se vê que ele é escuro, e quando desce é como uma grande nuvem de pó, cheia de fagulhas de carvão. Este pensamento assim trevoso, vai rodopiando, rodopiando sem cessar, até alcançar corrente igual, que o absorve e ele se junta à grande lava que os seres inferiores atraem e nela se integram. Vede vós, meus amigos, como é bom pensar bem, como é bom sentir dentro da alma amor pelos seus irmãos, saber orar por eles, velar pela segurança espiritual das almas aflitas, aliviar pela prece os irmãos que padecem. Quantas vezes um enfermo que tem vontade de ir a uma sessão, pensa, lança o pensamento bom e este vai atingir o lugar necessário.
Meus amigos, refleti, quereis vós ser aparelhos transmissores de pensamentos bons ou de pensamentos funestos? Permita o bondoso Mestre e nosso Salvador, que esta seja uma interrogação que possa ter uma resposta resoluta e justa. Paz de Jesus se estabeleça entre vós. Pensamentos bons possam descer do infinito para vós e que vós também possais transmitir pensamentos bons. José Brás da Silva. Soberana vontade. Meus amigos e caríssimos irmãos, Deus vos abençoe. Nós, como espíritos, temos a sensibilidade mais forte e mais desenvolvida do que quando estamos num corpo material. O espírito tem outras percepções e muito mais força de agir, sentir e retribuir sentimentos. Hoje me sinto alegre com todos vós. Tenho grata satisfação de mais uma vez agradecer as vossas preces, todos os vossos esforços aqui testemunhados por mim. Deus vos abençoe dando o que mereceis, o que tendes necessidade para os vossos sofrimentos. Amigos, a fraternidade humana e espiritual não deve ter parada, deve ser uma corrente contínua de sentimentos trocados entre os dois mundos, pelos fluidos benéficos partidos de lá e bem aceitos pelos daqui. Vós, que compreendeis e tendes uma crença firme, que vos amais com amor fraterno, com dedicação incondicional, estáis hoje todos juntos outra vez. Durante algum tempo estiveram desfalcadas as vossas fileiras, mas agora novamente se acham completas. Graças aos vossos sentimentos, sempre com o mesmo amor vos reunis e deveis ser sempre assim, firmes, resolutos, fortes nos princípios da fé, dignamente abroquelados na caridade cristã. Amigos, a tarefa que vos incumbe é muito pesada, sei disso, tem sido árdua, também o sei, mas tendes sido felizes em seu desempenho, deveis compreender. Nós, os espíritos do além, seres invisíveis para muitos homens, não encontramos obstáculos para nos aproximarmos dos verdadeiros crentes, e aqueles que querem progredir sabem que sem o Divino Mestre não poderão realizar o progresso. É preciso que a criatura humana compreenda que uma vontade soberana dirige o universo, sem que essa vontade permita, nenhum só fio dos vossos cabelos cairá. É preciso também que a criatura humana saiba que não se encontra neste planeta por um acaso, que a vinda para aqui foi prevista, foi discutida, estudada e resolvida sobre princípios fundamentais. Crentes espíritas. Sede espíritas em verdade, a causa fiéis, robustos na fé, porque não se pode servir ao mesmo tempo ao mundo e à cruz do Cristo. Não é possível, meus amigos, porque a vontade de um se opõe à vontade de outro. O Cristo disse, quem quiser ser grande comece por se fazer pequeno. O homem deve ser assim, para que seja digno de Deus. Ainda uma vez ele disse, aquele que estiver aflito venha a mim e eu aliviarei. Meus amigos, são estas palavras de conforto e paz. Abandonando o mundo seguireis a ele, para segui-lo não podereis abandonar a fé. Pensai, refleti muito. Notar que o asilo espírita João Evangelista, com todas as perseguições, com todas as lutas, com todos os embarações a vencer, e mais as dificuldades de ordem interna, vai seguindo sempre como ânsia de progredir, com anseios harmoniosos da vida espiritual ganhando sem cessar bênçãos do alto. Vós que sois cristãos e quereis seguir o Mestre, não vos afasteis da linha do cristianismo espírita, para que possais na verdade merecer esta denominação, crentes espíritas. Sinto-me feliz, já disse e repito. Sinto-me contente, o ambiente é calmo e propício, e nele podem os médiuns realizar um trabalho verdadeiramente apostólico. Deus vos guarde. Maria Rita. Um instante de concentração. Amados irmãos e meus amigos, paz. Paz tranquilizadora, que venha do alto penetrar no vosso entendimento, que consagre os vossos lares, fortifique as vossas relações, se transmita a todo o mundo. Esta paz mora nos espíritos adiantadas, cheios de amor, altruísticos, iluminados,
cuja aspiração é que Deus exista no coração de todos. Meus amigos, acaso paira o vosso pensamento alguns instantes sobre a situação do vosso planeta? Acaso meditais vós sobre as causas de tanto sofrimento, de tantos males que tão fundo ferem o gênero humano? Acaso buscais vós compreender o que significa a dor que campeia no orbe terreno? Ainda existe, eu sei, quem reflita seriamente sobre a causa determinante desta hecatombe horrível. Meus amigos, não vos esqueçais de orar e meditar religiosamente na hora atual, nestes momentos angustiosos que a Terra atravessa. Um instante de concentração, pelo menos alguns minutos de cada dia. Uma concentração forçada cansa o espírito, fatiga o cérebro, e pode ocasionar males profundos aos organismos, mas, um instante de concentração fervorosa, firme, pode beneficiar os vossos irmãos. Os organismos materiais estão ligados à terra. Durante a noite os vossos espíritos se encontram em repouso das labutas, podendo pensar um pouco na dor alheia, sem exclusão de nacionalidades ou crenças. Tende esperanças, com absoluta confiança em Deus, e com essa concentração beneficiareis os espíritos recém-desencarnados, beneficiareis os desamparados dos homens, beneficiareis também os pobres seres encarnados como vós, que padecem as dores mais angustiosas que possais imaginar, físicas ou morais, beneficiareis o vosso próprio país, atraindo para ele fluidos de paz, beneficiareis as mães de família, tão sofredoras, beneficiareis os doentes, pois que fluidos benéficos sobre todos serão derramados. É uma necessidade o que acabo de vos dizer. Tivestes um exemplo frisante hoje, nesta sessão que ora encerro. As preces, a doutrinação, podem fazer muito pelos sofredores, desde que a alma da criatura que a isto se dedica seja, na verdade, alma caridosa e crente no poder do Mestre. Meditai, refleti, recordai-vos dos sofrimentos de Jesus e pelos seus sofrimentos podereis fazer grandes obras de misericórdia aos vossos semelhantes. Concentrai-vos com fé, força poderosa, e, com ela, a energia do vosso pensamento diminuirá o sofrimento que campeia na terra. Esta concentração, sem palavras, mas com firmeza de pensamento, se unirá à corrente de outros pensamentos igualmente caridosos. A alma sincera algum bem está sempre atraindo, crede. Deus vos abençoe. José Dácio. Paz. Meus amigos e companheiros de outrora, cabe-me a vez de vos dirigir a palavra neste instante, trazida por aquele que tanto bem procura fazer à humanidade. Aqui estou, mais uma vez, em vosso meio, atraída pelas preces que têm partido em anseios de paz, paz tão desejada no universo, paz tão desejada na terra, essa terra que hoje padece exatamente por falta da paz que Jesus quis trazer ao mundo. E o mundo não aceitou. É dolorosa a situação da terra. É triste, muitíssimo triste, visitar esses lugares por aí além, onde criaturas derramam lágrimas, onde corre sangue, onde o sofrimento campeia. A discórdia impera em toda a humanidade. Mas é também muito doloroso e triste, para o espírito que observa, compreender que entre os seus não existe paz. Compreender que do seio daquela família, em que ocupou o lugar proeminente, a paz se ausentou, por má compreensão, por maus pensamentos, sobretudo pela falta de vontade de satisfazer a quem lhe suplica, união. A emoção, meus amigos, a emoção dolorosa do momento me perturba. Quero muita paz para todos vós, paz também para os que me são caros, para todos aqueles que a felicidade almejam, que desejam sossego, enfim, uma paz que se estabeleça, para que não seja uma família separada, indiferentes uns ao sofrimento dos outros. Peço ao meu Deus, com a minha alma em fervor, para o mundo inteiro paz. Paz para o seio das famílias, paz para o meu lar. Deus vos abençoe e satisfaça o meu pedido se for da sua santíssima vontade. Amelia Quintas. Um preito de saudade. Seja o Senhor louvado em toda parte do universo.
Seja o seu abençoado nome engrandecido por toda a criatura humana e compreenda a criatura terrena, especialmente, que, sendo seu corpo pó, para o pó, há de tornar e, sendo seu espírito centelha de luz, a luz há de voltar. As saudades que tem um espírito liberto da carne são grandes e muitas vezes atrasam a sua evolução. Sinto-me bem, desencarnada não há tempo para o espírito, embora para a terra anos, para mim é como se fosse ontem. Sinto-me bem, e agradeço a Deus que me fez compreender cedo a minha situação. As saudades são sempre grandes quando deixamos na terra filhos, mãe, e o nosso espírito se constrange, tem o desejo de ver, abraçar e se comunicar com eles com toda a ternura da nossa alma. Tu tens crença, tens fé, muito tens sofrido e eu, que tanto te amei e amo, tenho sido causa das tuas grandes tristezas, mas, tu sabes que o destino é o destino, e ele tem de ser cumprido, porque aquele que foge à prova se prejudica. Graças a Deus eu nunca me desviei no cumprimento da minha dívida, bem ao contrário, tenho certeza que, na medida das minhas fracas possibilidades, pude compreender o meu dever. Tu tens vivido na fé, e eu apesar de pequenina nadar num mar de rosas, conheci mais tarde a dificuldade da vida. Tu que tiveste contigo aventura na primavera da existência, hoje a dor tem sido a tua companheira inseparável, em tudo, mas crê e espera, para que teu espírito possa evoluir, e possa se fazer mais tarde um espírito luminoso. Confia e espera. Não te aflijas quanto à sorte futura. Estou bem, conforme te disse, tenho tido saudades e muito especialmente daqueles que saíram de mim. Bem sabes o que é ser mãe, bem sabes o que é amor de mãe, e quanto é triste esta separação. Alegro-me, porque, se Deus assim permitir, esperarei no espaço, até o dia em que tu vieres, para que nos encontremos, para que estejamos sempre juntas, sejamos um foco de pensamentos bons. Penso que já isto te conforte, em saberes que não tenho sido ingrata e penso sempre em ti. Meus amigos, minhas irmãs, permiti tais expressões partidas de um espírito que bem de perto conheceu o amor maternal, e que faz preces pela evolução desta casa de caridade, para que ela progrida sempre, e possa se manter na altura para que foi criada. Deus vos abençoe a todos. A ti um saudoso amplexo. Carmen Lício. Interrogação inevitável. Deus vos salve, meus irmãos, Ele vos conceda sua paz bendita. Amigos e irmãos, o problema do destino, que se apresenta vive diante do homem, não é insolúvel, tem uma solução pronta para todo aquele que estuda, e tem boa vontade de assimilar os conhecimentos adquiridos na prática do Evangelho cristão. Meus amigos, este problema é uma interrogação a que o homem não pode deixar de responder. Aquele que pensa deixar para mais tarde essa resposta, engana-se a si mesmo, esse problema permanece de pé. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? A interrogação apresentada ao ser, referente a quem sou, responde o sábio materialista: sou um homem, um ser pensante, um animal racional, penso, logo existo. Responde o crente, com um olhar fixo em Deus: sou um homem, ser racional, pensante, mas este homem desaparecerá, porque a morte virá buscar o que é seu, o que lhe pertence, e voltará à terra o que da terra é. Mas o pensamento, a alma, que em mim viver, não morrerá. O pensamento nobre, vive, existe, porque pertence a um ser imortal, é o espírito. Logo, sou um homem, mas dentro de mim vive um espírito que, após a morte do homem, continuará a viver. De onde vim? Do seio da natureza, um materialista responde. Mas o crente dá uma resposta mais acertada: vim de Deus, de lá parti e por meios intermediários, colaboradores aqui ingressei. Terceira pergunta: para onde vou? O sábio, com toda a sua sabedoria, com toda a sua ciência, responde: para o túmulo. Vede, meus amigos, que abismo de distância. Um ser pensante, que poderia ser livre,
pela sua inteligência resolve o problema transcendental da vida eterna, afirma levianamente que termina a sua vida, os seus últimos dias em 4 palmos de terra. Bela resposta dará o crente, de onde vim, para lá vou.